Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus está ali quase chegando em Apocalipse. Hebreus capítulo 11. Quem acharam, digam graças a Deus. Versículo 11. Não, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia de receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Vamos ler de novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus querido e amado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã. Meu Deus, muito obrigado, porque nós estamos, meu Pai, na Tua casa, na Tua presença. Senhor nosso Deus, eu te peço que nesta manhã, que o Senhor venha nos renovar, nos restaurar, que o Senhor venha nos fortalecer. Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado, nos colocar de pé. Deus, queremos, meu Pai, nesta manhã, sermos edificados e sair daqui, meu Pai querido, tendo uma vida totalmente voltada para o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. Irmãos, eu quero, nessa manhã, falar sobre 3 elementos que havia na vida de Abraão. 3 elementos. E esses 3 elementos, eles são fundamentais para a nossa vida. E foi exatamente esses 3 elementos que havia na vida de Abraão que fez Abraão ser o que a Bíblia fala a respeito dele. Então eu quero falar sobre esses 3 elementos. E o primeiro elemento que havia na vida de Abraão é o elemento chamado fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E o texto que nós lemos disse que quando Abraão ele foi chamado pelo Senhor, em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que Deus disse a Abraão: sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12, que Abraão saiu segundo a palavra de Deus. Porque a vida com Deus é viver uma vida de aventura pela fé. É como o hino que cantou nesta manhã: não vou viver pelo que vejo e nem vou viver pelo que sinto, porque desta forma seria muito fácil servir a Deus. Mas a fé é exatamente você acreditar naquilo que você não vê. É você ver pela fé aquilo que não está acontecendo na vida agora. Então a vida com Deus, Deus nos chama para poder viver com Ele uma vida de fé. E quando Deus chama Abraão,
não deu a Abraão nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Simplesmente as coisas foram acontecendo no decorrer da vida. E a vida de fé é exatamente desta maneira. As coisas vão acontecendo gradualmente. A situação vai sendo mudada. Coisas maravilhosas começam a acontecer. Começamos então a vivenciar uma vida mais abençoada. Porque as coisas vão acontecendo no decorrer da vida. E assim foi Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas Abraão cria em Deus. Digam todos graças a Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala que Abraão saiu para poder viver uma vida com Deus pela fé, eu pergunto para você uma coisa. Normalmente, quando a gente fala sobre viver pela fé, normalmente a gente fala sobre uma vida triunfante. Como se pelo simples fato de a gente viver pela fé, como se a gente tivesse que ter vitória todo dia, toda hora, todo momento. Mas quando a gente observa a vida de Abraão, você vai ver que Abraão ele teve dificuldade na sua vida. Quando você lê Gênesis, capítulo 12, do versos 10 em diante, você vai ver que nos dias de Abraão, houve fome, houve seca. Na nossa caminhada cristã, às vezes acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. Às vezes uma enfermidade. Às vezes o vento balançando a vida conjugal. Às vezes a perda de um emprego. Às vezes aquele momento em que bate aquela angústia, aquela tristeza. E a gente pensa assim, meu Deus, espera aí, eu não estou vivendo em pecado. Eu só não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. Porque a vida de fé, meu amado, com Deus, acontece esses contratempos. Mas Abraão tinha um elemento na sua vida, um elemento chamado a fé. E a fé é exatamente ela que nos mantém de pé nos momentos de dificuldade. O caminho da fé não nos livra das provações, mas nos conduz às realizações da vida. Jesus nunca ensinou que o caminho da fé, que seríamos livres de problema, de provação. Muito pelo contrário, Jesus em João 16:33 ele disse: olha, tenho-vos dito essas coisas. No mundo tereis aflição, passarei por tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa consciência de que nós temos que ter, que uma vida de fé não quer dizer que você não vai enfrentar adversidade na vida, mas o caminho da fé, ela vai levar você a realizações. Pela fé você vai chegar ao propósito que você deseja. Pela fé você vai conquistar a sua bênção. Pela fé você vai conquistar a tua vitória.
É pela fé que você tira você tira do impossível o possível para a tua vida. É pela fé. Então Abraão, ele foi um homem que venceu, ele viveu pela fé, meu amado. E a igreja do Senhor, ela tem que aprender a viver pela fé. Ela tem que aprender a acreditar em Deus acima de qualquer circunstância. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que aprender a andar sobre as águas. Ela tem que aprender a passar pelo fogo, porque é uma promessa de que ela não vai se queimar. Quando ela passar pelas águas, ela não vai sucumbir, ela não vai se afogar, porque Deus promete estar com a sua igreja, ainda no vale, ainda no meio de dificuldade. Deus promete estar com a sua igreja, Deus promete estar com o seu povo. Abraão tinha um elemento chamado fé na sua vida. A fé, meu amado, não quer dizer que você não vai ter problema na vida, mas a fé vai levar você à realização dos teus objetivos. Porque diz a Bíblia que quando Deus chamou Abraão, Deus tinha um propósito para a vida de Abraão. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus só se cumpriu na vida de Abraão, porque Abraão cria em Deus. É lindo Romanos capítulo 4. Quando diz que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É como diz aquele hino: quando tudo em sua volta diz que não, quando tudo diz não tem jeito, quando a circunstância humana da vida diz não tem mais esperança, para você poder ter apenas uma noção do que é isso. Um exemplo, você vai visitar alguém da sua casa, algum parente que está internado com câncer terminal. Aí o médico pega e dá um relatório: olha, não tem jeito, infecção generalizada, o câncer já comeu tudo. Foi exatamente num momento como esse. Sinceridade, eu não sei como que Abraão conseguiu crer no Senhor desta maneira. E não é à toa, meus amados, que Abraão foi o que foi. E nós temos que aprender a viver pela fé e não viver pela aparência. Vira sua esquerda, sua direita, diga: irmão, vamos viver pela fé e não pela aparência. Irmãos, o que é uma vida de fé? A vida de fé é uma vida de atividade. A vida de fé é uma vida de atividade. É que nem o Espírito Santo. Como que a pessoa pode dizer que é cheia de Espírito Santo e ser uma pessoa parada na obra? Eu não entendo isso. Que Espírito Santo é esse? Porque no livro de Gênesis, capítulo 1, quando o Espírito Santo diz que o Espírito Santo ele bailava, sobre a face da terra, o Espírito Santo agia. Em Atos capítulo 2, você vê o Espírito Santo operando na vida da igreja, e a igreja vivendo de maneira maravilhosa. Então eu não entendo como que a pessoa fala que é cheia de Espírito Santo e é parada na obra. Eu não entendo isso. Mas a vida de fé é uma vida de atividade. Nós temos que estar sempre adorando a Deus, meus amados. Teve uma vez que quando tinha um banco aqui, a gente sentava aqui, teve um dia que eu abri os olhos. Aí você vê irmãos mastigando chiclete. Você vê a irmã passando a mão no cabelo. Você vê irmão mexendo na unha. Não sei se está tirando sujo da unha, o que é.
Você vê outros que estão conversando. Eu disse: Senhor, deixa eu fechar os meus olhos aqui para eu poder não pecar. O culto, meu amado, é para nós poder adorar e louvar o nome do Senhor. Uma vida cristã, uma vida de fé, é uma vida de atividade. Nós temos que estar sempre louvando e adorando a Deus. Adoramos o Senhor aqui dentro da igreja, mas temos que adorar também o Senhor na nossa casa. Temos que louvar também o Senhor no nosso trabalho. Essa é a vida de fé, meus amados. Em casa é mó barato, né? Às vezes eu estou cantando assim um hino, mas hino antigo. Aí Deus me fala assim: para, pai, para. Eu falo assim: você sou inimigo do louvor? Se eu sou inimigo do louvor? Foi brincando, né? Você sou inimigo do louvor? Pai, ajuda aí. Porque o louvor e a adoração não é melodia. O louvor, quando você louva, o louvor é você contar para o mundo as maravilhas de Deus na sua vida. A adoração, você fala do que Deus é, em santidade, em pessoa. É onde o ser humano reconhece a sua inferioridade. Aí ele é quebrantado. Porque ele reconhece que ele é pó, que ele não é nada sem Deus, que ele não passa de um miserável pecador e que carece da misericórdia do Senhor. A vida de fé é uma vida de adoração. Segundo, a vida de fé é uma vida de atividade. Uma vida de atividade. O que você tem feito pelo reino? A quem você tem visitado? A quem você tem trazido para Cristo? A quem você tem falado o amor de Deus? É uma vida de atividade. Essa é a vida de fé. É a fé que nos impulsiona a fazer a obra de Deus, a atividade. Quantas vezes você vem no culto na semana? Como? Quantas vezes você tem vindo ao culto na semana? Que dia você visitou um desviado? Essa era a vida de Abraão, uma vida de fé. A vida de fé é uma vida de atividade. A vida de fé é uma vida de trabalho. Jesus disse: meu pai trabalha até agora. Até agora o meu pai ainda não parou de agir. Deus está trabalhando até agora. Deus está trabalhando ainda agora, nesse momento, a teu favor. Deus não está lá no céu sentado, abrindo a boca como se tivesse com sono. Não, Deus está lá agora trabalhando pela tua causa, trabalhando para poder salvar, trabalhando para poder recuperar, trabalhando para poder levantar, trabalhando para poder prosperar, trabalhando para poder enxergar o Espírito Santo. Deus está até agora trabalhando lá no santo céu. Deus trabalha até agora. A vida de fé é uma vida de trabalho. Igreja não é lugar para preguiçoso, e Deus também não chama preguiçoso para a tua obra. Abraão tinha um elemento chamado fé. Digam todos: graças a Deus. Para mim poder sair rapidinho aqui da fé. Fé, ela não nega a existência do problema, mas ela recusa-se duvidar da promessa de Deus. Por isso que Abraão foi muito vitorioso, porque teve momento na vida de Abraão que ele teve de tudo para poder desistir. A fé, ela não nega a existência do problema,
mas ela se recusa a duvidar de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Essa é a fé. No livro de Números capítulo 14, quando o povo foi espiar a terra prometida, e o povo então volta, 10 trouxe um relatório negativo. E quando você lê Número capítulo 14, do verso 7 em diante, você vai ver que o povo estava inflamado, né, por um espírito de rebeldia, por causa de um relatório negativo. Então diz a Bíblia que Caleb então levanta e disse: Senhor, pai, espera aí. Então somente não sejamos rebeldes à palavra do Senhor, e não vamos temer o povo daquela terra, porque se Deus nos deu, Deus vai fazer a gente conquistar ela. Ele não negou a existência do problema, mas recusou a voltar para trás. Essa é a fé. É o elemento fé. Eu tenho que ter esse elemento fé na minha vida. A fé é um único elemento de igualdade para todos. A fé é um único elemento de igualdade para todos. Exemplo, Tiago capítulo 14, capítulo 2, a partir do verso 14 em diante, quando Tiago vai falando sobre fé e obras. Você observa que Tiago então ele vai mencionar o nome de Abraão, e ele então vai mencionar, né, a meretriz prostituta Raabe. Porque falar de Abraão é fácil. Abraão é exemplo de fé para nós. Mas o que dizer de uma prostituta que era mulher ímpia e que no entanto ela foi salva juntamente com a sua família? A questão é que a fé é o elemento de igualdade para todo mundo que está aqui. A diferença na minha vida e na sua vida não é tempo de igreja, não é o tempo de culto que você frequenta, mas sim a nossa fé. Aquela prostituta Raabe, ela creu na palavra de Deus e por isso ela foi salva. Elemento fé. Fé. Quem tem fé, meu amado, não recua. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não retrocede. Não retrocede. E você precisa dessa fé. Eu preciso de estar vivendo pela fé. Você precisa de estar alimentando da palavra de Deus para que você possa ter fé. Atos 16:5 diz a palavra do Senhor que a igreja era alimentado na sua fé pela a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você escuta, mais fé você vai adquirindo, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Elemento fé. Como é que está a sua fé hoje? Quando os problemas batem na porta da sua casa, você corre para onde? Como está a tua vida? Como está agora você agora? Acredita nas promessas de Deus? Digam todos graças a Deus. Digam todos amém, Jesus. Vamos lá para o livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Eu quero falar do segundo elemento na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Passando dali foi para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou
o nome do Senhor. De um graças a Deus. Segundo elemento que havia na vida de Abraão, um elemento chamado altar. Altar. O que significa altar? Lugar elevado. Lugar elevado. Altar significa lugar de sacrifício, lugar de se oferecer. O que altar ele representa para a nossa vida? O altar, ele é exatamente para regar o nosso relacionamento com Deus. Tem altar na sua vida, irmão? Tem altar na sua vida, irmão? Abraão, ele levantou um altar em Betel. O altar é que faz a gente morrer para nós mesmos. O altar é que nos leva ao sacrifício. O altar é que nos leva à renúncia. Porque o altar é exatamente isso. A vida no altar é regar o nosso relacionamento com Deus. E Abraão aqui então ele faz um altar em Betel. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E ele faz exatamente um altar ali, meus amados. Ali. Algumas coisas aqui que eu aprendo aqui com Abraão. Que o altar faz a gente morrer para o mundo. Faz a gente morrer para o nosso ego. O altar nos leva a renunciar à nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor seja estabelecida em nossas vidas. A cruz nos leva a ver, a ter uma visão clara do reino de Deus. Aí deixa eu explicar para você aqui o que é a visão clara do reino de Deus. Um exemplo, quando você lê Atos capítulo 2, você vê lá no final de Atos capítulo 2, você vê um servo de Deus chamado Bernabé, que vendeu toda a sua propriedade e depositou toda a sua riqueza aos pés dos apóstolos, porque tinha visão do reino de Deus. Então o altar faz você ter visão da necessidade da obra. O altar faz você ter visão do reino de Deus. Você entende, quando você tem uma vida de altar, que a igreja tem que crescer, que a igreja tem que avançar, que a igreja tem que ter recursos com abundância. Então quando a pessoa ele tem visão do altar, ele não é mesquinho, ele se doa, ele investe. Porque quem tem uma vida de altar, ele está banhando o seu relacionamento com Deus. E quanto mais com Deus você vive, mais a Deus você se entrega a Ele, aos seus desejos, ao seu prazer, à sua vontade. E Abraão tinha um altar na sua vida. Mas o que tem de gente na igreja que fala, eu amo o Senhor. Mas você não vê o nome dele no livro de dizimista, nem de ofertante. Porque de repente alguns podem pensar assim, quando a pessoa não tem visão da obra, não tem visão do reino de Deus. O que o pastor está fazendo com as ofertas da igreja? É um exemplo. Se um pastor troca um carro, para muitos aqui é uma aberração.
Porque ele não tem visão do reino de Deus. Porque lá no livro de Levítico disse que o sacerdote, ele deve de sobreviver do que entra na igreja. É princípio bíblico. Então quem tem vida no altar tem visão do reino, tem visão do propósito. Quando a pessoa tem altar na sua vida, Lucas capítulo 17, você lembra da cura dos 10 leprosos? Um voltou, e a pergunta de Jesus foi: aonde estão os 9? Jesus não esqueceu, não. Por que os 9 não voltaram? Para poder agradecer a Deus. Como você tem expressado a sua gratidão pela obra que Deus tem feito na sua vida? Eu pergunto aqui, meu amado, qual é a maior obra do Senhor na nossa vida? Não tem obra maior do que a salvação da nossa alma. Irmãos, eu sou uma pessoa eternamente grata da onde Deus me tirou. Quem diria, quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, quem diria que um dia eu ia ser pregador? Quando eu passo pela barragem, descendo a principal, eu começo a ver aqueles copos sujos, começo a ver aquela rua, eu falo assim: meu Deus, como eu pude conviver 25 anos da minha vida julgado aqui nesse lugar, se embriagando, às vezes correndo risco de morte. Aí eu olho pela paz, pela alegria, eu olho pela obra de Deus na minha vida, eu falo: Senhor, não tem nada melhor para mim do que poder dizer que eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque a salvação de Deus para mim não tem preço. E a questão é: qual tem sido a sua resposta com relação à obra de Deus na tua vida? Altar. Abraão tinha altar. Jesus pergunta: cadê os 9? Como que você, meu amado, como que você tem servido o Senhor? Como você tem servido? Como que você tem servido o Senhor? Você tem dado a vida por Jesus, meu amado? Você tem dado a vida por Jesus? Ou você é aquela pessoa que só serve a Deus de acordo com aquilo que leva você, que você não está pagando preço de nada? Ô, meu amado, o Senhor perguntou: cadê os 9? O Senhor espera uma resposta de você. O Senhor espera uma resposta minha com relação ao amor dele, meu amado. O Senhor não nos salvou para poder ficar sentado no banco à toa, comendo o pão da vida, bebendo da vida, sair daqui e não ter compromisso, responsabilidade lá fora. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou, e Jesus disse para o seu discípulo: vai, dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Trabalhar para mim. Como que você tem retribuído a Deus as bênçãos dele na sua vida? A sua prosperidade. Você tem retribuído ao Senhor com relação à sua vida financeira? Quantos aqui, meus amados, que quando não chegaram aqui era um pão duro na vida?
Quantos aqui que não melhoraram de emprego, que não melhoraram de salário, que não melhoraram de vida? Mas quantos aqui não se recusam a ser um ofertante, um dizimista fiel? Quantos? Deixa eu dizer para você, você sabe por que Deus recebe o nosso louvor? Sabe por que Deus recebe a nossa pessoa? Sabe por que Deus recebe a nossa oferta? É por causa da obra de Cristo que foi feita em prol de nossas vidas, meus amados. Então, quando você oferta, você está demonstrando o teu amor que você tem por Jesus. Quando você oferta, você está dizendo: Senhor, eu sou grato pela obra do Senhor na minha vida. Foi um mês de bênção, foi um mês de vitória. Ainda que você está passando pelo vale da sombra da morte, você não deixa de louvar e adorar a Deus com as suas contribuições. Quantos aqui? Às vezes você olha para muitas pessoas aqui, né? Fala assim: pô, essa pessoa deve dar grandes ofertas, que nada. Eu tenho vergonha quando eu olho um exemplo para a irmã Maria de Jesus. Tenho vergonha quando olho para as ofertas dela. Eu tenho vergonha dela. Sabe por quê? Porque eu não oferto como ela oferta. Um exemplo de vida para mim. Eu não tenho vergonha de dizer isso. É hipócrita se eu dissesse que eu seria como ela. Tem gente aqui que às vezes você não dá nada por ela, mas são as viúvas pobres, que além das suas dificuldades, super abundante graça na vida dessas pessoas. E você, meu amado, onde estão os 9? Você faz parte dos 9? Quanto mais o Senhor faz por você, você só quer a cura, você só quer o benefício dele. Você não volta para dizer: Senhor, muito obrigado, está aqui. Abraão tinha um altar na vida dele. Digam todos graças a Deus. Digam todos amém, Jesus. E eu termino aqui, já estou até atrasado. Gênesis capítulo 22. Rapidinho eu vou terminar aqui. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versos 9. Chegando ao lugar que Deus havia designado, ali edificou um altar. Sobre ele pôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. Vamos parar por aqui, porque agora sei que tu me amas. Qual outro elemento que tinha na vida de Abraão? Sacrifício. 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 Olha aqui para mim, eu já termino. O que você tem oferecido a Deus tem lhe custado alguma coisa? Você que tem ministério, você que tem trabalho na igreja, tem lhe custado alguma coisa o seu trabalho? Ou você tem levado ele de qualquer jeito? Esse é o tempo que eu tenho. A vida de Abraão tinha um outro elemento chamado sacrifício.
Qual é o custo que você tem pago por amor ao Evangelho? Qual é o preço que você tem pago por amor a Cristo? O que tem lhe custado você hoje a sua vida cristã? Quem é Isaac? O sonho de Abraão. Quem é Isaac? As realizações. Quem é Isaac? A promessa que ele tanto esperou de Deus por 25 anos. O que tem lhe custado? Você vem na igreja só quando dá, meu irmão, minha irmã, só quando dá que você vem na igreja. Se não estiver chovendo, se não estiver fazendo frio, você só vem só quando você quer. Quanto tem lhe custado? Quanto tem lhe custado a sua vida cristã? Quanto tem lhe custado? Se não tem lhe custado nada, então desculpa, mas o seu trabalho então não vale nada. Porque a Bíblia fala que sem amor nada adianta. Uma vida de sacrifício. Abraão colocou o seu filho no altar para poder oferecer a Deus. Você tem colocado a sua vida no altar de Deus, meu amado? Deus tem sido dono da sua vida, Deus tem sido dono do seu tempo, Deus tem sido dono da sua finança, Deus tem sido dono da sua vida lá fora. Vida de sacrifício. O que você tem feito pela obra? Tá tantas pessoas aqui que se sacrificam pela obra, mas outros ficam aí, né? Tá a igreja aí, tá boa. Outros estão pagando preço para que você pudesse usufruir desse conforto. Outro elemento é sacrifício. Daqui a pouco eu vou chamar você, passar nas suas mãos o envelope de dízimo, de primícia, que nós passamos sexta-feira. De repente você não pegou, mas que você possa dizer: Deus, é isso aqui. O sacrifício é a forma de eu provar para mim mesmo, para o mundo, que eu amo o Senhor e que o Senhor é tudo para mim. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus. E oração nossa, essa nossa oração.